Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula, mais um momento de crescimento, né, e evolução. E hoje a gente vai falar um pouco do que é ser magista. O que te faz ser magista? Então, dentro do parâmetro magístico, tem um termo que a gente vai falar hoje que é sobre a realidade, né? O nosso aqui e agora, né? Então, hoje a gente vai falar sobre as verdades, a realidade dentro da magia. Aqui é como a gente sempre fala, que a gente já nasce, né, num berço religioso, seja ele qual for, né, vemos como aquela realidade única e verdadeira. Quando a gente nasce dentro de um berço religioso, para a gente aquilo é uma verdade, né? Porque aquilo já desde criança já é interiorizado, né? Já é impulsionado, já é indicado, já é colocado, já é posto dentro da nossa cabeça e a gente acha que aquela realidade é única. Parece que colocaram um cabresto e assim a gente vai seguindo a nossa vida, colocando sempre nossos desejos e anseios externos, né, externamente. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente deseja, que a gente quer, o que a gente faz? A gente pede para alguém fora, né, para um ser, uma entidade, para Deus, para algum anjo, entendeu? Então, a gente sempre vai atrás de uma santidade, de anjo de guarda, de seres angelicais, de seres da natureza. E por assim vai, né? Fazemos pedidos para fora. Então a gente sempre está pedindo para fora. A gente coloca a nossa expectativa no externo, na esperança que Deus vai escutar e vai trazer as bênçãos que a gente deseja, que a gente pede. Mas a gente sempre já ouviu essa frase, que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então, é exatamente isso. Os seres, eles não fazem nada. Mas eles mostram caminhos, né? Mas quem faz é a gente. Então, esses seres, eles caminham com a gente quando a gente tem uma afinidade. Como que a gente vai ter afinidade? Fazendo com que o nosso espírito se afine, se alinhe corretamente nessa frequência energética. E aí sim você não precisa correr atrás desses seres, eles mesmos vão se aproximar. Mas como eu estava dizendo no início, a gente passa a vida colocando nossa crença em um determinado segmento e a gente acaba esquecendo que existe além, né? Muito além, muitas possibilidades, né? Momento quando há um avivamento espiritual, a gente busca isso. Quanto mais a gente busca espiritualidade, chega um momento que você tem aquele impacto energético, né? Que a gente chama de avivamento espiritual. É nesse momento que a gente vai buscar outras crenças, né? Imediatamente a gente desenvolve a espiritualidade, porque a gente vai buscar mais conhecimento, a gente sai daquele comodismo, daquela egregorazinha que a gente já estava acostumado, e a gente começa a visualizar e começa a ver que tem outras possibilidades, né? E aí a gente começa a desenvolver a espiritualidade, porque a gente deixa a espiritualidade agir e todos esses seres eles começam a caminhar com a gente, lado a lado. E a vida começa a ficar mais solta, mais fluida, mais fácil, as coisas começam a acontecer, começa a acontecer o alinhamento, né? Então quando começa a se colocar, quando você começa a buscar conhecimento, quando você sai de uma situação que você já está condicionado, as coisas começam a desenrolar e as coisas começam a aparecer e você começa a ter acesso a coisas que antes você não tinha. E claro que tem momentos que a gente se questiona por que disso, por que daquilo, porque na escritura está escrito assim e por que está acontecendo assado, né? Bom, mas é bem simples, né? A gente não precisa dessas respostas, porque querendo ou não, a gente já tem essas respostas, porque o nosso espírito ele é eterno. E nesse momento, quando a gente tem essa consciência que a gente é eterno e que a gente
já passou por várias experiências, que todas essas experiências tá dentro da gente, a gente acaba tendo a sensação que a ficha cai. E aí a gente fala, puxa vida, eu estou vivenciando uma experiência humana. Então, tudo está dentro da gente, né? Pois a gente passa a viver a história universal. A gente vive a história universal, porque quantas vezes a gente já passou, né? Quantos anos tem seu espírito? Quantos séculos tem o seu espírito? Então, a gente está dentro dessa história toda, né? Então, todo o conhecimento, todos os poderes adormecidos e esquecidos, eles estão debaixo do véu de Maia. Então, quando você começa a procurar espiritualidade, que nem agora a gente reunido aqui nesse momento, hoje, é porque esse véu começou a se descortinar. Ele já começou a abrir assim diante da gente, e a gente começa a ter mais consciência e contato, né, com a nossa espiritualidade, e a gente começa a aprender como que a gente movimenta. Então a gente começa a prestar atenção na natureza, observar a natureza, o que a natureza está mostrando para a gente, o que ela está falando para a gente. Quando a gente está às voltas, né? Quando a gente vai para um jardim, quando a gente chega perto de uma árvore, quando a gente está perto de um animal, o que eles estão querendo dizer? Então a gente começa a ter uma percepção. E aí quando você começa a ter contato, né? A gente se torna magista, né? Porque o magista é o que vive a magia, que faz os dias serem mágicos. Por isso que eu sempre falo que quem é magista, quem domina a matéria, se você domina a matéria, você já dominou o espírito. Então, quando você domina a matéria, o que é dominar a matéria? É você ter prosperidade, é você não viver na falta, é você ter tudo aquilo que você deseja. Então, quando você chega nesse momento, você se torna o espiritualista. Porque o espiritualista nada mais é que aquela pessoa que transforma seus dias, né? Tornando os dias mais fáceis, mais tranquilos. Porque a gente veio para cá para ter uma extensão daquilo que a gente vive no astral. Então, a gente tem esse desafio na matéria de trazer o quântico e vibracionar isso, né? Então, a gente tem esse poder. Só que esse poder ele é desperto quando a gente se afina com o espírito. Então, você tem que se misturar um pouco mais ali. Você tem que começar a se misturar com a sua energia, com o seu espírito. Sentir as forças, a energia, a magia. Entendeu? A magia é isso, é se ligar, se conectar ao invisível. É o que se liga, né, ao invisível. O Deus, a Deus, oração, incenso, vela. E até aquele, puxa vida, Deus, me ajuda. Isso é você se ligar com o invisível, entendeu? Você querendo ou não, isso é magia, né? Quando você pega um Salmo 23, qualquer coisa que você for fazer que te remete ao invisível, é magia. Então a gente tem que entender uma coisa: Deus não está só nas igrejas, no terreiro, no templo, no mosteiro. Deus, ele está, tipo, como é que eu posso te dizer? Deus é a energia universal. Está em todos os momentos. Você dormindo, você acordado, comendo, tomando banho, Deus está lá. Ele está em todos os lugares, todos os momentos. Deus está aonde o seu coração está. Então, Deus está em todas as coisas. Deus não vai te julgar. Deus não vai te prejudicar. Pelo contrário, o universo nos dá poder todos os dias. E o que fazemos com esse poder? Né? Esse poder é a responsabilidade nossa. Né? É o nosso templo sagrado dessa energia universal. E nossa vida é o reflexo daquilo que temos dentro de nós. Então é fácil saber se você está indo para o caminho certo. Basta, se o seu externo está incoerente com o seu desejo, é porque dentro do seu ser você está incoerente. Porque às vezes a gente tem um desejo, a gente pensa no desejo, mas você está sentindo o desejo? Ou você está rebatendo? Né? Porque é o rebate que vai manifestar. Porque o rebate sempre é mais forte. Ah, mas o que é o rebate? O rebate é quando você está pensando
é, eu vou pagar aquela dívida. Eu tô devendo e dia 30 vence meu aluguel. Eu vou pagar. E ao mesmo tempo, como que eu vou pagar? Da onde que vai sair o dinheiro? Como? Entendeu? Então esse é o rebate. E geralmente você não tá na fé que você vai conseguir fazer isso. Você tá na fé que não vai conseguir. E com certeza o não vai conseguir é mais forte, né? Eu sempre, às vezes, comento isso, né, com vocês. Porque é isso, né? A gente, o nosso pensamento, ele reflete externamente. De forma de materialização, né? O seu pensamento materializa. Por isso que eu sempre falo, vai fazer magia, tem que dar uma baixada na energia. Porque senão você tem um efeito contrário. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Às vezes você reclama que sua vida não vai, que não caminha, nada dá certo, mas olha bem para você hoje, como que você está se tratando? Como que você se trata no dia a dia? Quando você acorda com esse mau humor, se joga nesse sofá, quando você não arruma a sua cama, você já levanta da cama com aquela camiseta furada, entendeu? E ainda tem a cara de pode falar que é a mais confortável, né? E, nossa, tipo, essa a que eu me sinto melhor, né? Misericórdia, né? Que pensamento e postura mais pobre que você tem. Então, faz favor de se arrumar. Você é o templo divino, né? E aí, passa o dia reclamando, falando mal dos outros, apontando defeito. Nessa hora, cadê Deus, entendeu? Então, tem que começar a prestar atenção, né? Deus não tá nesses momentos. E esses momentos é assim, tipo, é os momentos que a gente tem mais momentos, né? Então, a gente tem que começar a se policiar com isso daí, né? Então, se a gente quer ter uma postura espiritual, se a gente quer ter força, se a gente quer ter poder, a gente tem que começar a se olhar, começar a se cuidar, começar a se tratar. Porque Deus está em tudo, em todas as horas e lugares. Temos que respeitar tudo e a todos. Lembre-se que a sua vida é o que importa. Né? Não é a sua orientação sexual, não é a orientação sexual do outro, não é a raça. Imagina, tinha época na escravidão que diziam que os negros não tinham alma. Onde já se viu? Para você ver como que as pessoas eram primitivas, não tinha um senso, não tinha uma espiritualidade, entendeu? Só para vocês terem ideia de como o ser humano é podre. Mas você escolhe os seus caminhos. Há pessoas que se importam com aqueles que são do mesmo sexo e se beijam. Tem gente que gosta de usar branco às sextas-feiras. Tem gente que gosta de frequentar culto aos domingos pela manhã. E daí? Não o certo, né? Não tem certo ou errado. Existe aquilo que vai funcionar para você e o que não vai funcionar. Isso não quer dizer que o outro tá certo ou tá errado. Porque não existe isso, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o mal, né? Vamos dar um exemplo para começar a falar sobre esse assunto. Um ladrão passa e leva sua carteira, sua bolsa, tá errado. O que tá errado? Entendeu? A escolha é tudo uma questão de escolha. Nada está errado. O universo assim, é perfeito. Não tem nada errado no universo. Porque cada bandido tem alguém com aquela energia atraindo o assalto, né? E como que a gente vai exterminar a bandidagem? Nunca, né? Porque como que você vai parar de ouvir críticas dos outros? Um exemplo. Como que você vai parar de ouvir crítica dos outros? Como que você vai parar também de dar vazão àquela sogra, aquele marido, aquela mulher, principalmente as mães que se metem na vida dos filhos? Porque é isso, é uma energia que alimenta os assaltos. Eu vou explicar esse negócio do assalto. Por exemplo, se a pessoa foi assaltado, fulano foi assaltado. Você vê, às vezes a pessoa, ela passa uma vez naquele lugar e ela é assaltada. E tem pessoas que passam no mesmo lugar 20, 30, 40 vezes e nunca é assaltado. Porque o assalto, ele tá ligado com uma energia que a gente chama de invasão. Entendeu? Alguém invadindo. Por exemplo, você tá na tua casa, tá conversando com a sua mãe
e sua mãe tá te falando o que você tem que fazer dentro da tua casa. Ela tá te impondo isso, ó, você tá fazendo errado, você tem que fazer assim, você... Isso é uma invasão, é quando você dá acesso a outra pessoa. Quando a pessoa começa a falar as coisas, te apontar aquilo que você tem que fazer, ou aquilo que você tá fazendo de errado, e você deu poder, acabou. Você tá dentro de uma linha de energia que atrai o quê? Assalto. Assim como sequestro, assim como assassinato, assim como tantas outras coisas. Tudo isso é frequência. Então, como dizia Gasparetto, não existe bala perdida, né? Então, você vê, às vezes a pessoa tá dormindo, tem um tiro, o tiro atravessa o vidro e acerta a cabeça da pessoa. Então, isso, né, tem alguma coisa aí que, né? Então, comecem a observar isso. Então, a gente tem que se puxar muito para dentro, né? A gente tem que se voltar muito para si, né? Porque a gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai mudar a gente vai mudar a nós mesmos. Quando a gente parar de dar ouvido ao que os outros acham de mim, por exemplo, o que eu devo fazer ou não. Entendeu? Então, quando você tem essa postura de não dar poder para os outros, você já está se defendendo da maldade alheia, né? Então, quando você se coloca em primeiro lugar, quando você não escuta o outro, você já deu um passo adiante, entendeu? Então, vocês entenderam agora que o mal não existe? Que o diabo não existe? O que existe é uma ideia do mal. Então, quando você entra na maldade, você começa a vivenciar coisas negativas. Aí vai lá e culpa Deus, né? Começa a se afastar, né? das forças universais, porque acha que o mal não tem mais poder do que o bem, porque só acontece coisa ruim. Mas não é, gente. O cara que rouba carteira... ele não... Como é que eu posso te dizer? Ele não vai para te prejudicar, para não prejudicar o outro, né? É uma mentira isso daí. É porque eu tô atraindo aquela pessoa. Eu tô na maldade, eu tô na mesma frequência, né? É que nem aquela pessoa, né? A pessoa tá falando que é tão espiritual e tal, mas a pessoa vive na mentira. Tem gente que tem o assaltante na rua. Qual que é a diferença dele para aquela pessoa dentro da empresa que faz caixa 2, por exemplo? As ofensas em casa, lesar o governo, aí pode. E traições, né? Tá com uma mulher do lado conversando com outra no WhatsApp. Isso ocorre todos os dias na casa de vocês. Muito mais frequente do que a gente imagina. Né? Quantos de vocês não estão aqui esperando aquela aula de magia pro amor, né? Para você, assim, para você poder mudar essa energia dentro de casa, né? De desconfiança, de desarmonia, né? Então, a gente tem que mudar as crenças, né? Que, assim, tem que começar a enxergar a vida. O divino está em todos os lugares. Você mesmo pode começar a mudar a sua vida mudando a si mesmo, começando a se observar e deixar e parar de dar ouvido às pessoas, porque isso modifica, né? Porque às vezes você tá ali, né? Quantas vezes você tá no pique, você tá animado, que você vai começar um projeto, que você vai fazer qualquer coisa, aquilo que tá te trazendo uma vibração positiva, chega alguém e te fala, isso acabou. Acabou a alegria, acabou a vontade de viver, acabou a vontade de fazer o projeto, né? Então, vocês não podem esquecer, o universo ele é perfeito. E ninguém mais do que ninguém porque assim, a espiritualidade tá para todos nós. Tá para mim, tá para você, entendeu? Então o universo ele é perfeito, né? E assim, ninguém é melhor do que ninguém. Essas forças, elas estão aí para mim, para você, para todo mundo. Porque Deus é abundância. Deus nos dá poder todos os dias para que a gente possa mudar a nossa vida. Mas quem é Deus? Deus está dentro da gente. Deus é você. É a sua força, é o seu espírito, é a sua alma. É Ele que caminha junto com você. É Ele que te orienta. Ele é o eu sou. Né? Última coisa. Cuide da sua casa. Não faça da sua casa um lixo, não xingue.
Não pese as palavras, seja justo. Pense que todas as suas ações são sementes. Então, plante o melhor, entendeu? E o mantra para a semana é assim: Deus me dá poder, Deus me dá poder todos os dias. Deus me dá poder. A todo tempo, Deus me dá poder. Tá bom, pessoal? Então, hoje a nossa aula foi uma aula de realidade, a gente pode chamar assim, para chamar vocês para a realidade, começar a observar a sua vida e começar a transformar, né, a sua vida numa vida mágica, porque é assim. Então, todos os dias, não vou, como eu te falei, né? Não vou te dizer todos os dias, mas um dia sim, um dia não, a gente vai estar trazendo aqui mais conteúdo. Se para você foi um conteúdo de valor, peço a você que curta, que compartilhe, seja membro do canal, se inscreva, porque você vai ajudar, como eu sempre falo, a esse conteúdo chegar para muito mais pessoas, tá bom? E a gente vai crescer muito aqui, eu tenho muita fé, eu tenho muita confiança que a gente vai transformar a vida de muita gente aqui, se vocês seguirem certinho todo esse aconselhamento. Ninguém é dono da verdade, mas a gente sabe, a gente não pode dar aquilo que não tem. Então, eu tô aqui porque eu transformei minha vida e gostaria que vocês transformassem a vida de vocês. E foi exatamente esses passos que eu segui, tá? Então, eu espero de coração que vocês estejam gostando dessas aulas. É essencial essas aulas porque elas vão fazer a mudança na vida de vocês. Tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui comigo, tá bom? Beijo grande e até mais.